Em abril de 2019, um pai que está em casa com seu recém-nascido decide instalar câmeras de segurança pela casa. Ele quer garantir que nada aconteça com o bebê enquanto ele cuida das coisas. Mas na noite de 8 de abril, uma dessas câmeras grava algo que realmente o abala. O bebê está dormindo no berço, tudo tranquilo, quando o ursinho de pelúcia ao lado dele de repente se mexe sozinho. Não há vento, ninguém por perto. De acordo com o pai, coisas estranhas vinham acontecendo na casa desde que seu filho chegou. Mas, até agora, nada disso tinha aparecido na câmera. 3 anos depois, o pai posta outro vídeo assustador. No trabalho, seu celular vibra com um alerta da câmera do quarto. Ao conferir, ele fica totalmente chocado. Sua esposa sai da cama e vai em direção ao banheiro, deixando o bebê sozinho. É então que uma figura escura, com forma de pessoa, aparece do lado de fora da porta. O pai diz que chegou em casa 10 minutos depois e quando verificou a casa, não havia mais ninguém além de sua esposa e do bebê. Ele também percebe algo estranho na lente da câmera, uma película gordurosa que embaça a imagem. Enquanto ele procura pela casa tentando descobrir o que é essa coisa, não consegue deixar de relacionar isso ao que aconteceu 3 anos antes e não tem explicação para nada disso. Neste ponto, ele tem quase certeza de que algo paranormal está acontecendo e então a câmera externa capta imagens que confirmam isso para ele. O vídeo começa aparecendo completamente normal, então essa forma estranha aparece na varanda. No início, dá para ver através dela como uma sombra, depois ela fica sólida e preta. Muita gente disse que era só um gato, mas o jeito que se move e muda de transparente para opaco não combina com isso de jeito nenhum. O pai acredita que tudo começou quando seu bebê nasceu, convencido de que alguma entidade tem rondado a criança. Muitos espectadores concordam com essa teoria, sugerindo que um espírito desconhecido entrou no mundo junto com o bebê e continua aparecendo perto dele. Ninguém sabe ao certo o que essa entidade deseja ou seu real propósito. E você, o que acha disso? Conte pra gente aí nos comentários. Uma empregada chamada Len foi acordada no meio da noite quando ouviu alguém chamar seu nome. O detalhe é que todos os outros na casa estavam dormindo no andar de cima. Segundo ela, seja o que for que fez aquele som, não parecia uma pessoa. A marcação de tempo indicava 5h13 da manhã, uma voz aguda chama por Len. Ela pensa que talvez o dono precise de alguma coisa, mesmo isso nunca tendo acontecido tão cedo. Então ela se levanta e vai até a cozinha. Vazia! É aí que as coisas ficam estranhas. Ao passar pela câmera, seu corpo fica distorcido e alongado de modo perturbador e nada humano.
Quando ela se vira de volta para o quarto, uma forma escura e sombria aparece claramente na parede atrás dela. Ela mencionou que logo depois disso, uma dor aguda e lancinante atingiu sua cabeça do nada. No mesmo momento, no andar de cima, onde a família dormia, o som estranho também foi ouvido. Ninguém estava acordado na cozinha ou se mexendo nos quartos. Lane diz que as ocorrências estranhas na casa têm aumentado. Ela está convencida de que há algo não humano lá, possivelmente um metamorfo. Muitos espectadores concordam. A câmera distorcida, a voz às 5 da manhã e a figura na parede sugerem que algo estava observando ela naquela noite. Então, o que você acha daquela voz misteriosa chamando por ela no meio da noite? Pouco antes da meia-noite, a campainha com câmera de uma mulher detectou movimento em frente à casa. Ela não esperava visitas tão tarde, então abriu rápido o aplicativo no celular para ver o motivo do alarme. Ao ver a gravação, sentiu o estômago revirar e um frio percorrer o corpo. Lá, no lado direito da varanda, havia algo alto e translúcido, quase como se fosse feito de névoa. Ela não conseguia distinguir nenhum traço, nenhum rosto, nenhuma roupa, nada sólido. Fosse o que fosse, apenas permaneceu parado, balançando suavemente de um lado para outro, como se aguardasse algo. O proprietário da casa analisou as imagens de segurança na manhã seguinte, na esperança de encontrar respostas, mas a figura misteriosa sumiu sem deixar rastros, restando apenas dúvidas sobre o que de fato foi registrado naquela noite. Pode ter sido um truque de luz com sombra e distorção da câmera. Ou talvez algo realmente estranho tenha decidido visitar a varanda da frente dela bem antes do relógio marcar meia-noite. Um homem instala uma câmera no quarto para ver o que ocorre à noite. Por um tempo, tudo parece normal. Mas então, uma sombra escura começa a se formar no quadro, subindo lentamente pela imagem e ninguém consegue explicar o que é. Ao revisar a gravação, nada chama atenção no início. Ele filma o quarto normalmente, até que uma estranha forma escura surge em um canto. Ela continua subindo cada vez mais alto, sem uma origem ou motivo claro. O homem assiste, paralisado, percebendo que registrou algo que não consegue explicar. A descoberta trouxe ao homem mais perguntas que respostas. Dois amigos fazem uma transmissão ao vivo enquanto investigam uma casa abandonada que os vizinhos alertam há anos. De acordo com os moradores locais, depois de escurecer, você pode ouvir passos lá dentro, gritos e outros sons que nenhum prédio vazio deveria fazer, o suficiente para manter a maioria das pessoas longe do lugar. Ainda assim, ambos entram curiosos para descobrir o que acontece. Nada de incomum aparece no primeiro andar, mas quando eles sobem as escadas para o segundo andar, é aí que tudo muda. Oi. É uma mulher, né? วันเมื่อกี้เหมือนมีอะไรมาขวางกล้องอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนรันเดี๋ยวก่อนคืออะไรวะไอ้ชาติมันคืออะไรอ่ะ
A câmera registra uma figura escura em forma de pessoa passando por eles numa velocidade impossível, quase tocando, e depois desaparece. Tudo aconteceu tão rápido que nenhum dos dois teve tempo de reagir. Poucos segundos depois, a mesma figura retorna, agora indo direto ao homem com a câmera, movendo-se ainda mais rápido. Você pode até ouvir um som bem na hora em que ela aparece. Quando ele gira a câmera, tudo o que há ali é uma parede e uma janela fechada. Sem porta, sem saída, nada que explique para onde ela foi. Então, como alguém fantasiado simplesmente desaparece assim? E como conseguem se mover tão rápido na completa escuridão sem tropeçar em nada? Como você pode imaginar, o vídeo acumulou milhares de visualizações e comentários bem rápido. Muita gente acha que é encenado, só uma armação para ganhar inscritos e chamar atenção. Mas tem uma coisa que vale a pena lembrar. Tudo ocorreu durante uma transmissão ao vivo, com milhares assistindo em tempo real. E o pânico visível no rosto dos dois parece genuíno demais para ser fingido. Então será que foi só uma pegadinha elaborada? Será que eles encontraram algo realmente paranormal? Essas imagens de câmeras de segurança vêm da casa de Martina Mina. Por meses, a família dela vinha passando por fenômenos estranhos por toda a casa. Tudo começou com pequenas coisas, objetos sendo movidos, sons misteriosos à noite que eram difíceis de explicar. Com o tempo, os incidentes ficaram mais frequentes e impossíveis de ignorar. No começo, Martina tentou se convencer de que era só o vento ou a casa estalando, mas quando a atividade não parou, ela decidiu instalar várias câmeras pela casa para finalmente descobrir o que estava acontecendo. Tudo bem, só ignore isso. Mãe, O quê? tem alguma coisa ali? Que diabos? Que diabos? O que é isso? Tá tudo bem, não tenha medo. Não tenha medo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu Deus. Tá tudo bem. Fique quieta, não tenha medo, não tenha medo. Vai embora. Saia, essa é minha casa, você não é bem-vinda. Não tenha medo, fique quieta, não tenha medo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Apenas ignore. Apenas ignore. E não faça nada. Apenas ignore. Às vezes isso acontece. Talvez porque é. Ai, meu Deus. Dane-se, deixa pra lá, só ignora. Sai da minha casa. Tá bom, vamos falar de outra coisa. Ao assistir às gravações, percebe-se que a família não estava imaginando. A atividade registrada pela câmera é real e, segundo Martina, está piorando. Para ela, as gravações confirmam tudo o que ela vinha vivenciando esse tempo todo. Porém, alguns acham que pode ser tudo armado para atrair atenção. Em que acreditar? A casa dela é mesmo assombrada? Ou será que tudo isso foi cuidadosamente orquestrado e montado só para criar burburinho e viralizar? O mistério continua totalmente sem solução, meus amigos. Um cara chamado Marco se mudou para uma casa antiga de madeira no interior da Itália e não demorou muito para ele começar a notar sons vindos do sótão depois que escurecia. A primeira suposição dele foi bem razoável. Casas antigas rangem, a madeira expande e contrai. Nada de incomum nisso. Mas,
Nas semanas seguintes, os sons não só continuaram, como pioraram. Depois parecia que algo estava se arrastando pelo chão. Certa noite, ao ouvir o barulho novamente, Marco pegou o celular e começou a gravar, decidido a obter uma prova do que fosse aquilo. Batidas pesadas ecoam de algum lugar acima dele, como passos andando de um lado para o outro no sótão. Marco escuta por um minuto e então decide ir ver por si mesmo. Ele sobe a escada e entra no sótão. Os sons ainda estão acontecendo, só que agora estão ainda mais claros e estranhos. Em vez de vir de um lugar só, o barulho parece se mover ao redor dele, cercando-o. Bem diante de Marco, uma cadeira parada é puxada para trás com força, como se alguém a empurrasse. Isso é tudo o que Marco precisa ver. Ele imediatamente desce a escada e sai dali o mais rápido que pode. Entre as batidas constantes e inexplicáveis e os móveis se movendo sozinhos, alguns espectadores estão convencidos de que isso pode ser uma atividade poltergeist genuína, do tipo que não só faz barulhos assustadores, mas realmente move objetos e coisas pelo local. Tommy, um jovem de Lantana, Flórida, passou a se interessar por exploração urbana após ver youtubers explorando prédios abandonados. Ele foi inspirado por criadores de conteúdo que se especializam no que é conhecido como exploração urbana super cinematográfica, visitando lugares esquecidos e documentando o que encontram. O próximo alvo dele era um antigo hospital fechado na região. Com o passar dos meses, a exploração urbana deixou de ser apenas uma curiosidade e se tornou uma verdadeira paixão para ele. Depois de alguns meses explorando estruturas vazias, sem muitos problemas, Tommy já tinha se acostumado com a atmosfera assustadora e o silêncio estranho que preenchia esses lugares abandonados. Até então, todas as suas viagens tinham sido bem-sucedidas, aumentando sua confiança a cada novo destino. Porém, a visita ao hospital estava prestes a mudar isso. Ele está andando pelos corredores, câmera na mão, examinando diferentes salas e portas. Então, algo acontece que o pega completamente de surpresa. Enquanto ele está filmando um dos corredores, ouve um som atrás dele. Quando se vira com a câmera, uma cortina no corredor está se abrindo sozinha, sem que ninguém a toque. Ele está visivelmente abalado, mas se aproxima com cautela da outra cortina, talvez achando que alguém está escondido ali, lhe pregando uma peça. E, sinceramente, era difícil dizer o que seria pior naquela hora. Na verdade, encontrar alguém ali atrás manipulando as coisas, ou não encontrar absolutamente ninguém e não ter nenhuma explicação. Tommy está visivelmente abalado pelo que viu.
Sua voz e respiração falham e vacilam, deixando isso claro. Seja lá o que tenha mexido naquela cortina na frente dele, realmente assustou Tommy e abalou ele profundamente. Abalado, Tommy decide sair do hospital imediatamente. Nos comentários, espectadores menos céticos observaram que hospitais são conhecidos como pontos de atividade sobrenatural, com muitos profissionais da saúde até reconhecendo experiências estranhas nesses lugares. Quando perguntaram depois, Tommy admitiu que ficou apavorado na hora. Mas olhando para trás, Tommy teve a sensação de que o que quer que estivesse lá, talvez estivesse tentando se comunicar ou mostrar algo específico para ele. Uma jovem chamada Urt decidiu fazer um passeio curto na natureza com seus amigos, e eles escolheram visitar a bela e fascinante Caverna Liang, que fica nas Filipinas. Eles passaram a manhã explorando a área ao redor da entrada da caverna, aproveitando o belo clima e admirando toda a paisagem. Quando finalmente decidiram entrar, a caverna se revelou absolutamente deslumbrante, embora houvesse algo um pouco inquietante na maneira como a água lentamente recuava para as sombras escuras. Procurando um lugar mais tranquilo, longe da multidão, Erd foi mais fundo na caverna para gravar algum conteúdo para sua página. Mas quando chegou ao local que havia escolhido, ela acabou registrando algo que definitivamente não esperava. No fundo da caverna, uma figura pálida está parcialmente oculta na água, sob a superfície. Tem dois olhos brilhantes olhando de volta para ela. Dá para ver o exato momento em que ela percebe o que está vendo e reage àquele rosto no escuro. Erd disse depois que a água na caverna era tão cristalina que ela conseguia distinguir parte do corpo embaixo e descreveu o que viu como sendo cinza e completamente desconhecido para ela. Depois desse incidente, as duas mulheres saíram da caverna e observaram enquanto o rosto misterioso submergia na água e desaparecia de vista. Ela explicou que outro grupo entrou na caverna logo depois do dela, e quando saíram, ela perguntou se tinham encontrado alguém lá dentro, mas eles disseram que não, o que só aumentou o mistério. A história rapidamente ganhou uma popularidade incrível e ajudou a viralizá-la, chegando até mesmo a programas de televisão. Ninguém conseguiu identificar de quem era aquele rosto. Certa noite, um cara se filma na cama e ele parece completamente acabado. Seus olhos estão vermelhos e bem abertos. Ele conta que acordou de uma febre, sentindo que algo aterrorizante entrava em seu quarto. A voz já é estranha, quase como se viesse de um sonho. Então a câmera se vira para a porta e você pode ver o que chamou a atenção deles. A porta começa a se abrir sozinha, devagar e de forma deliberada. E parado na abertura está algo alto e magro demais para parecer humano.
Não tem pressa. Ele dá um passo para dentro do cômodo, se movendo como se tivesse peso e presença, não apenas um truque de luz ou uma sombra passageira. Ele se assusta e afasta a câmera por um momento, com as mãos claramente tremendo. Quando ele retorna com a câmera, a figura avançou mais para dentro do cômodo e agora está parada junto à parede, quase como se o observasse. Então, isso foi encenado ou ele realmente registrou algo entrando no espaço dele enquanto estava acordado? Deixe sua opinião nos comentários e me diga o que você acha. Dentro de uma casa alugada vazia, em Red Lodge, Montana, é possível ouvir um homem gritando. O nome dele é Eric O'Day e ele afirma que o Airbnb que ele reservou, na verdade, não estava vazio. Não tem ninguém aqui dentro. Ninguém aqui dentro. Não tem ninguém aqui dentro! Jesus, cai fora! Caramba, cara! Vai se ferrar, cara! Vai se ferrar, mano! As coisas estranhas começaram de forma sutil, batidas e sons ecoando nas paredes. Aquele barulho que você costuma ignorar ao passar a noite em um prédio antigo e desconhecido. Meu Deus, aqui já é meio-dia, mas eu ainda não consegui. Ainda sinto como se não tivesse dormido, porque a noite toda eu ouvia batidas repentinas e não eram sutis, eram... Eu comprei tampões de ouvido. Eles realmente ajudaram bastante. Ainda tem batidas durante toda a noite e tudo mais, de forma esporádica, mas... Tenho tido muitos sonhos malucos. Eu não sei o que isso significa. Acho que é só porque eu estou em um novo lugar. Certo, acabei de voltar de tomar um café com um amigo. Quando saí, aquela porta estava fechada. 100% de certeza. As portas dos armários começaram a se abrir sozinhas. Tudo bem. Essas também estavam fechadas quando saí. Vai se foder. Em um momento, ele diz que algo empurrou a porta direto nas costas dele. Vai se foder, cara. Quando os eventos inexplicáveis continuaram acontecendo, Eric fez o que muita gente faz quando acha que sua casa está assombrada. Ele instalou uma câmera e sentou para gravar. Ao entrarmos na Bahia, parou. Mas parou quando cheguei perto dessa área aqui. Beleza, fiquei esperando aqui o dia todo, não aconteceu nada. Parece estar tranquilo, mas eu não sei. Tanto faz, cara, vou comer alguma coisa. Isso é hilário, no segundo em que eu vou... Literalmente, eu fiquei sentado aqui por uns 30 minutos, não aconteceu porra nenhuma. Foda-se. Não. 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 Não.
Nessa época, Eric estava perguntando aos moradores locais o que eles sabiam sobre a casa. Acontece que eles não ficaram nem um pouco surpresos. Ele afirma que muitos em Red Lodge já tinham ouvido histórias de acontecimentos estranhos na região. Alguns deles acham que essa explicação está em algum lugar subterrâneo, enterrada sob a própria cidade. Cidade cheia de história. Mineiros morreram e viveram aqui, construindo vários túneis sob a cidade. Você pode pesquisar tudo isso em Red Lodge. Sempre que converso com as pessoas, elas dizem que esse comportamento é comum por aqui. Então, Red Lodge costumava ter muitas tribos indígenas que estavam sempre lutando e brigando entre si. E antes mesmo dos ocidentais chegarem lá, a varíola já tinha se espalhado e dizimado tribos inteiras. Quando os mineiros chegaram, já aconteciam coisas assustadoras e diziam que a terra era amaldiçoada. Em 1943, 74 mineradores ficaram presos no subsolo e morreram, e isso só aumentou a maldição. Neste momento, Eric se convenceu de que havia algo mais vivendo com ele naquela casa. É difícil perceber no começo, mas quando você aproxima a imagem, há uma figura escura com forma humana parada imóvel no corredor. O que exatamente estava dividindo aquele aluguel em Red Lodge com Eric? Uma mulher que mora nos arredores de Columbus, Ohio, diz que já faz um tempo que ela está lidando com algo estranho em sua propriedade. Sons estranhos à noite e movimentos inesperados fizeram com que ela passasse a observar mais o que ocorria fora das janelas. Uma noite, algo a acorda. O barulho é alto o suficiente para que ela saia da cama, vá até a janela e decida gravar o que está acontecendo lá fora. Uau, o que foi isso? Eu literalmente acabei de ouvir algo na minha janela. Eu acabei de fazer isso de novo. Um rosnado baixo e gutural é ouvido vindo de perto da casa. Ela move a câmera em direção às árvores e é quando ela vê o que parece ser um rosto olhando de volta dos galhos. Claro, pode ser apenas sombras e a casca formando um padrão. Mas é o seguinte, ela diz que não é a primeira vez. Ela já capturou aquele mesmo rosnado na câmera várias vezes. Segundo ela, até os animais locais passaram a agir de modo diferente. Apesar de todas as gravações, ela nunca conseguiu ver claramente o que faz esses sons assustadores. Após presenciar fenômenos estranhos em sua propriedade, ela acredita que algo desconhecido está por perto. A grande questão permanece: o que realmente causa esses rosnados misteriosos? E a maior de todas as perguntas é se realmente há algo observando das profundezas das árvores ou se tudo não passa de uma coincidência perturbadora que as pessoas continuam tentando explicar. Numa tarde de quarta-feira, uma mulher chamada Sandra para em frente a uma casa onde ela costumava morar. Ela está lá para gravar imagens do lugar onde, não faz muito tempo, algo aconteceu que a obrigou a sair. A casa está vazia desde então. Sandra se mudou e, aparentemente, ninguém mais quis se mudar para lá depois dela. Porque, segundo ela, tem algo naquela casa que simplesmente não está certo. Então estamos chegando na minha antiga casa. Ninguém mora mais aqui. É mal assombrado. Sandra conta que sua família já havia reclamado várias vezes do desconforto nas visitas. Ela também não gostava de morar lá.
O motivo de ela estar de volta agora é porque apenas 2 noites depois que saiu, o celular dela recebeu um alerta da câmera de segurança externa. Ela esqueceu que a câmera ainda estava do lado de fora. Como a câmera tinha capturado algo, ela sabia que precisava voltar para buscá-la. Mas depois de assistir ao que estava nas imagens, não tinha como ela voltar sozinha, e definitivamente não depois do anoitecer. Aqui está o que a câmera gravou. Isso é muito assustador. Você deveria ir dar uma olhada. Não, a porta está escancarada. A porta dos fundos da casa se abriu sozinha. No começo, Sandra pensou que alguém tinha invadido, então ela pegou o celular e ligou para a polícia. Na gravação, dá para ouvir claramente a trava destravando, como se alguém estivesse girando a maçaneta por dentro. Mas ninguém sai, não tem ninguém lá. Ninguém mora mais aqui. É assombrada. De repente, uma cadeira pesada tombou e caiu quando Sandra se aproximou. Não havia nada por perto que pudesse tê-la derrubado. Ela simplesmente cai com força, sozinha. Sandra não acha que isso seja coincidência. Algumas noites antes, aquela mesma porta dos fundos tinha se aberto sozinha. Mesmo antes do incidente, coisas estranhas já aconteciam na casa. Hoje, Sandra segue convencida de que seu antigo lar é assombrado. E você, o que acha? Será que há algo lá? Ou será que existe uma explicação racional para tudo o que aconteceu? No momento, não há uma resposta clara.